Vamos adorar o Senhor, que Ele é santo, que Ele é Deus poderoso nas nossas vidas, Ele é um Pai amoroso, e Ele vai se revelar nessa noite como o Papai, o Abba, aquele que às vezes a gente esquece que tem. No furor da batalha, a gente só vê guerra e a gente esquece que tem um papai que a gente pode correr para o colo, né? Mas ele está de olho em você, e ele sabe que você está aí sedento, precisando desse abraço. Eu já estou começando a chorar porque ontem, quando eu estava colocando essa palavra junto aqui, eu chorei. É uma coisa tão simples, mas eu senti que é o que Deus quer falar hoje. Ele quer colocar os bebês no colo, sabe? De mamãe caducando, todos nós precisamos do colo do pai. Não importa a sua idade ministerial, de cristão, ou na idade secular, não importa o seu grau de conhecimento, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente, todos nós somos carentes do colo do pai. E como tem dia que a gente precisa, né? E ontem eu estava sentindo assim, esse grupo precisa disso aqui. É simples, as palavras não parecem que é para criança, mas é o Senhor que conduz, né? Eu peço para Ele me dar as músicas, porque quem sou eu para escolher alguma coisa? Eu falo, Deus, o que você quer que eu canto? E aí, o que vier na minha boca é isso aí, porque eu confio que Ele vai colocar na boca aquilo que Ele quer falar. Amém. Mas eu vou colocar, então, vamos adorar o Senhor um minutinho aqui. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Tudo criastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque tu és o Deus de aliança, o Deus que cumpre a tua palavra. O Senhor não mente, o Senhor não tarda na sua promessa. Nós te louvamos, Pai, por isso. Se o Senhor que não for na frente, quem sou eu, né, irmãos? Eu de mim mesmo realmente não tenho nada, não, mas o Senhor tem muito para nos dar, né? E Ele coloca no nosso coração. E eu estava falando aqui, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu senti assim no meu coração que porque nós vivemos dias tão difíceis, né? Dias turbulentos, dias maus, né? Fim dos tempos. E a gente sabe que a coisa não está fácil. As pessoas estão sofrendo, tanto na igreja como fora da igreja. E Deus tem amor pelas vidas, né? Ele quer alcançar cada um, Ele quer tocar nos corações, Ele quer curar as feridas. E a preocupação do Senhor é isso, é porque Ele é Pai. O Pai cuida, o Pai se preocupa, o Pai quer o bem, quer o melhor. Mais do que qualquer outra coisa. Ele não está atrás de grandes coisas, de performance, de coisas bonitas, mas Ele está atrás de pessoas que têm um coração bonito, um coração sincero, um coração quebrantado, né? E eu estava, quando eu pensei nessa palavra, a pessoa do espelho, né? Eu queria perguntar para você, quem que você vê? Quem que você vê aí? Se você colocar um espelho na sua frente, você vai olhar para você, né? Então a pessoa do espelho sou eu e é você, somos nós. Quando a gente se olha no espelho, o que que a gente vê? Né? E hoje muitas pessoas estão tão abatidas, sem autoestima, elas não olham para si, elas não se veem como Deus criou, né? Lá em Provérbios 23:7, que diz que assim como o homem se vê, assim ele é. Assim como na sua alma, como está na sua alma. Não no sentido de que, então eu sou miserável, mas é porque se você inculcar isso na sua cabeça, é aquilo que você vai ser. Mas você tem que trabalhar na sua mente, né? Na sua autoimagem, de você se ver como Deus te criou. Então, esse é o tema de hoje, assim, o básico, né? E as músicas que ele me deu são músicas bem carinhosas, assim, de papai chamando mesmo para perto. E essa palavra é uma chamada ao autocuidado, ao amor próprio, ao descanso, ao renovo,
né, para você correr para o colo do Pai, que eu sei que tem muita gente aqui que está precisando. Não importa a sua idade ou a sua posição eclesiástica. Tem dia que você está desesperadamente em necessidade de um colo, de um ombro, um abraço. E às vezes a gente esquece. Eu, quando eu estou muito aflita, com alguma coisa no meu coração me apertando, eu corro pro colo, papai, papai, papai. Eu só grito Jesus, eu abraço meu travesseiro, dou beijo, chamo Jesus, porque ele é próximo. E a gente, às vezes você pode nem ver, nem sentir, mas ele está lá. Às vezes você vai estar sentindo uma presença, calma vai vindo, né? E ele vai trabalhando no nosso coração. O Senhor quer curar essa criança interior, né? Não importa a sua idade, a sua criança, aquela que está ferida lá dentro. Às vezes da infância, às vezes da adolescência, às vezes da idade adulta, de um divórcio, de uma morte, de uma perda, né, trágica, às vezes da solidão, né? Então todos nós temos algo que o Senhor quer nos curar. E eu quero começar cantando essa música Nos Braços do Pai, da Ana Paula Valadão, que é uma música que foi linda na minha vida, né? Eu creio que na vida de muitos aqui, que diz assim: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Vem, filho amado, vem pros meus braços descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Oh, Senhor, obrigado, porque nós temos o teu colo para correr nas nossas aflições. E o Senhor nos livre de todas elas, Pai. Nós te louvamos por isso. Oh, Jesus, pelo teu amor e tua graça nas nossas vidas. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, o seu cabelo desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer que não és querida. Quando Deus criou você, Ele sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa e príncipe também, né? Nós temos príncipes aí, que também precisa desse colo, desse aconchego do Pai, né? E, amados, engraçado que eu estava conversando com a Tayana 2 semanas atrás, e eu estava falando para ela falou para mim, você tem que cuidar de você, você tem que descansar. E realmente, ela falou aquilo que já estava no meu coração, que eu já estava pensando que eu preciso realmente descansar, né? E aí, 3 meses atrás, eu acordei pensando isso mesmo, de mim. Eu acordei pensando em mim. Eu acordei pensando em mim. E o Senhor me disse, para tudo e vai descansar.
Você está sempre cuidando dos outros. Quem vai cuidar de você? Quem cuida de você? Tire umas férias. Esqueça tudo, não pense em nada. E eu fiz isso, eu fui para a praia, né? Graças a Deus. Conheci a Vânia, minha querida do coração, uma pessoa preciosa para mim hoje, uma amiga que Deus me deu, né? Que a gente já tem uma aliança espiritual muito forte, assim. Quando Deus dá, a gente conhece no espírito, né? E eu fui lá conhecer a Vânia, né? Lá na praia, lá em Destin, na Flórida. E eu tirei aqueles dias e o senhor falou, não pense em nada. Toda vez que eu vinha preocupar com o marido, ou com o filho, ou com alguma coisa que tinha que pensar, eu falava, não é problema meu, já entreguei para Deus. E o senhor falou, não pega de volta, eu estou cuidando. E eu fiquei lá só cuidando de mim, usufruindo, me divertindo, né? E tomando meu sol, nadando na praia. E foi tão bem, foi maravilhoso conhecer a Vânia, orar junto com essa mulher de Deus preciosa. Como eu chamo ela de pastora Vânia, porque ela já foi ungida no céu, essa mulher cheia de potencial, né? De dons do Espírito. E eu tive esse tempo. E aí Deus falou isso para mim, tive umas férias, ninguém cuida de você, né? Cuida de você. E é bom, né? A gente precisa renovar nossas forças, a gente precisa recarregar nossas baterias. E eu queria perguntar, quanto tempo faz que você não faz isso? Porque eu gosto de mim, sabe, meus irmãos? Eu me amo, eu me cuido, mas tem hora que a gente se sobrecarrega tanto, como a Tânia falou aí no começo, é verdade, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, eu não estou conseguindo, eu fico angustiada, eu falo, meu Deus, me ajuda a desembaraçar, para eu ter mais tempo para cuidar da obra, das coisas que eu quero que eu faça, né, dos livros que eu tenho que escrever e das palavras que eu tenho que preparar, que você vai me dando as coisas na cabeça e fica em tudo quanto é canto, em papel, em caderno, e eu preciso ter esse tempo. Aí o Senhor falou assim, mas tira seu tempo, né? E eu falo para você hoje, quanto tempo? Você não tira um tempo para você mesmo. Um spa day, sabe? Aquele dia que você vai, bom, creme no cabelo, fazer sua unha, fazer uma massagem, relaxar, ficar à toa, esquecer de problemas, esquecer de tudo. Porque parece que a gente tem tempo para todo mundo, menos para a gente, não é? E olha que eu não estou falando de mim, não, porque eu até me cuido, eu gosto. Olha, gente, meu marido aí lindo, Sam. Love you, baby. Então, que lindo, meu marido lindo, querido, Deus abençoe. Então, e eu me cuido, sabe? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de ter um tempo comigo, eu gosto de estar no meio do povo, né? Eu não gosto de ficar sozinha de jeito nenhum, mas é bom ter aquele tempo com você, com Deus, né? Aquele tempo que você descansa, não faz nada, né? E como o Senhor mandou me cuidar, então, o Senhor está falando nessa noite, a palavra, na verdade, está lá em. Meu óculos está tão ruim que eu estou enxergando direito. É Mateus 22. Deixa eu ver aqui, gente. Mateus 22, do 34 ao 40. Do 34 ao 40. Deixa eu abrir aqui. O que Deus fala aqui, ó, para a gente começar a pegar esse gancho que eu estou falando, da gente se cuidar, e o Senhor mesmo manda, né? A gente tem que se amar. A gente tem que se amar. E tá aqui, ó. Vamos lá. Mateus 22, do 34 ao 40. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha a importância. O primeiro mandamento é o mais importante. Ame a Deus acima de tudo, de todos. Primeira coisa. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, o segundo sou eu, é você. Se você não se ama, ninguém vai te amar. Se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Se você não põe limites, você vai ser invadido, vai ser como uma cidade sem muro, né? A gente tem que pôr limites, né? Na América tem um ditado que diz assim: Givers has to set limits because the takers won't. Quer dizer, aqueles que dão muito, que se dão, tem que pôr limites, porque aqueles que tiram, que tomam, eles não vão pôr limite. Eles vão só tirar de você. Yes, baby. Então a gente tem que cuidar da gente, amar a Deus primeiro, amar a nós mesmos, depois amar o próximo. Porque quando você se ama, você tem condições de amar o próximo. Você pode ver que as pessoas que não se amam, elas não conseguem amar as pessoas. As pessoas que não se respeitam não conseguem respeitar as pessoas, não se submetem. Então, é uma cadeia, né? Uma sequência de coisas que vai acontecendo. E quando o Senhor falou isso para mim, vai descansar, porque eu precisava de uma recarga e você precisa de uma recarga. Eu acho que quando Deus falou isso hoje para mim, nessa palavra, e começou a colocar no meu coração, porque nós precisamos
de recarregar nossas baterias. Às vezes é tanta tarefa, é tanta gente para cuidar, é tanto problema dos outros, é os problemas que nós temos, tantas coisas nas nossas vidas que vai sugando as nossas energias, quando a gente não tem força para nada. E a gente pensa que é o diabo, e às vezes o diabo tira proveito, sim. Quando a gente está muito cansado, a gente não é produtivo. Quando a gente está muito cansado, até a unção cai, porque a gente fica fraco, né? E a Bíblia fala para a gente não se mostrar fraco, né, no dia da batalha, porque o inimigo vai tomar vantagem. Então a gente tem que estar fortalecido no Senhor, né? Então a gente precisa se cuidar, né? Tira esse dia para você, sempre tira um dia para você. Se cuide, não é egoísmo, não. Isso aí é amor próprio, né? Se ame, se cuide, se respeite. Aí você vai ser habilitado para amar outras pessoas. Aí eu acordei um dia pensando, eu vou orar por mim. Sabe, Tânia? As pastoras aí, Vânia, Tânia, todos os pastores, obreiros aí que ficam orando tanto pelos outros e às vezes querem orar por si próprio, não é verdade? Fica orando, ó. A gente acorda de madrugada, falando em japonês, batendo guerra, batendo em demônio, pela vida de todo mundo. E a gente esquece que às vezes é para a gente mesmo. O ataque é na nossa mente, é no nosso coração, na nossa vida. E é mais assim, Deus honra, porque a palavra de Deus fala que quando a gente cuida dos dele, ele cuida dos nossos. Então, se a gente cuida dos dele, ele cuida da gente também, com certeza. Você não nos deixa desamparado. Porque, amado, se a gente estivesse na mão do inimigo, não estava ninguém vivo aqui para contar a história. O Senhor nos guarda dormindo. O Senhor nos guarda. Então, a gente não tem que ficar desesperado, pensando o tempo inteiro que tem que estar fazendo essa guerra 24 horas, porque o Senhor envia anjos a nosso favor. Eu tenho um cachorro lá na fazenda, o Bobo, right, Sam? We have Bobo at the farm. He's my angel guardian, my guardian angel. É um cachorro. Ele vê demônio. Aquele cachorro, quando ele vê os demônios chegando, ele fica louco dentro de casa. Ele começa a rodar, ele começa a olhar para todo lado, ele transforma, ele é um cachorro calmo, amoroso. Ele não larga do meu pé. Eu unjo ele, quando eu vou orar, ele baixa a cabecinha e fecha o olho. É um cachorro ungido, gente. Pode acreditar. Então, Deus manda gente, anjo, bicho, anjo, anjo, anjo. Ele manda a gente de todo jeito para nos proteger, né? A gente tem que estar confiante no Senhor. E eu, um dia acordei, eu vou orar por mim, né? Eu vou orar por mim. Eu comecei a orar por mim. Eu vou organizar minha vida, eu vou organizar minha casa, eu vou priorizar o que é mais importante para mim. Né? Que às vezes a gente está priorizando coisas que às vezes nem é tão importante, não é o que Deus quer que você priorize, no que eu priorizo. Vou parar de correr atrás do vento, vou remir o tempo, porque nós vivemos dias maus. E então, no mês seguinte, o que aconteceu? Uma tragédia. Mas antes de entrar nessa tragédia, eu queria falar para você de uma coisa. Como a Bíblia fala no Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma o homem, assim ele é. Ou assim como ele pensa, né, sobre si mesmo, assim ele é. E se alimentamos pensamentos de medo, nós somos medrosos, né? Se de tristeza nós somos tristes, de desespero nós temos pavor, né? Tem tanto ataque de pânico porque a pessoa está preocupada com o amanhã, está preocupada, nem sabe se acorda. É por isso que eu não me preocupo, irmãos. Quem me conhece sabe, eu sou meio doida mesmo. Eu cuido do que está na minha mão, o que não está na minha mão não é meu. Amanhã não me pertence. E eu falo, Senhor, está nas tuas mãos. Eu fiz o que eu pude hoje. Se eu não fiz o suficiente, me ajuda aí, me fala, me orienta. E vou dormir. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu resolvo. E eu vou. Eu tenho paz para dormir, mesmo com problemas. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cuida de mim, cuida do problema. Amanhã, porque eu não... e se eu não posso resolver, o problema então não é meu. Porque se estiver na minha mão, eu resolvo. Deus sabe que eu não sou de ficar quieta, parada, esperando. Eu sou muito ativa, né? E aí eu comecei a pensar, a gente precisa se olhar de outra maneira. Colocar esse espelho, olhar no espelho e dizer, eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira com Cristo, eu tenho herança, eu tenho promessa, eu tenho chamado, eu tenho valor. Se você começar a se ver dessa maneira, as pessoas à sua volta vão te ver dessa mesma maneira. Amém? Então eu preciso me amar primeiro, eu preciso me perdoar, porque Deus já me perdoou, a palavra diz que ele já nos perdoou. Então, por que você se condena? Se você se arrependeu, pediu perdão, Deus já esqueceu do seu pecado. Você não precisa ficar se acusando, esse espírito de acusação, porque um dia o Senhor me revelou um problema que eu estava enfrentando, não comigo, né? Com alguém da minha casa. O Senhor me falou espírito de acusação. Às vezes a gente nem percebe. Aquela opressão que vem na pessoa por causa de acusação. E eu comecei a falar, Satanás, sai. Já foi perdoado, já foi cancelado. E comecei a repreender. Então, às vezes, você está oprimido por causa dessa opressão maligna, por causa de acusação, que você nem tem entendimento. Amém? E o diabo usa as pessoas para te afrontar, porque ele não consegue te afrontar.
Aí ele usa alguém, usa o marido, a mulher, o filho, o pai, o vizinho, o irmão da igreja, o pastor, quem for. Todo mundo, ninguém está vacinado, não, viu? Está todo mundo aí, ó, se der lugar a carne, entra todo mundo na bala, e entra nós também. O diabo vai usar quem está perto, quem está à disposição, né? A gente precisa se amar, a gente precisa se perdoar e saber que Deus já nos perdoou. Amém? Eu preciso cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, né? Tem um versículo na Bíblia que fala... qual que é o versículo? Aquele que fala assim, eu não anotei ele aqui, que fala assim que... Ai, peraí que eu perdi, gente. Deixa eu ver, perdi o versículo aqui. Mas então, voltando aqui, deixa eu ver onde que eu estava, Jesus. Então, amar, se perdoar, cuidar do corpo, da alma. Ah, sim, aquele versículo que diz assim, ó, para que se vá bem no corpo e na alma, como é no espírito. Porque o espírito já foi recriado, o espírito está sempre pronto, mas o corpo e a alma não. É um trabalho diário, você tem que receber de Deus aquele alimento diário, você tem que cuidar da sua vida, do seu corpo, alimentando bem, né? Então, quando você se cuida do seu corpo, da sua alma, você vai ficar melhor, seu espírito vai fluir melhor. Porque um depende do outro. Não tem como separar. A palavra de Deus separa espírito e alma, né? Mas não tem como sair dividindo nós aqui na Terra, separar o espírito, a alma e o corpo. A gente anda com os três juntos. Né? Quando as pessoas falam, usar o mágico, chora demais, as pessoas que não são espirituais. Não, a alma vai junto, não tem jeito. E a alma expressa o espírito. Por isso que a gente chora na presença de Deus. Por isso que a gente tem emoções, porque vai para algum lugar, para onde vai canalizar essas emoções? É pela alma, né? Mas aí um corpo doente, abatido, ele não vai conseguir fluir. A alma vai ficar abatida. E tem um provérbio que fala que a alma abatida, quem suportará? Né? Porque isso vai afetar o espírito, vai afetar o corpo, vai afetar tudo. Então a gente precisa muito se cuidar, a gente precisa realmente se alimentar bem, né? Comida saudável, dormir bem. A gente precisa fazer um exercício físico, se quiser ter saúde, né? E às vezes, não tem dinheiro para academia, não precisa. Antigamente não existia academia, as pessoas caminhavam, corriam, andavam de bicicleta, quem tinha bicicleta, né? Hoje tem o yoga chair, né? Que é aquela yoga na cadeira. Você senta e faz exercício dentro de casa. E olha que os resultados, com certeza, são muito bons e não paga nada. Então não tem desculpa, né? Porque quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. Eu também, às vezes eu dou desculpa também, né? Não é só tu, não. Eu, tu, nós, eles, nós, vós, eles, né? Então a gente precisa se cuidar, porque se você cuidar do seu corpo, da sua alma, o seu espírito vai bem, porque ele já está bem, mas ele precisa que você se cuide, né? Eu falando com a Vânia outro dia, eu falei, Deus nos deu esse cavalo aqui, né? E nos deu uma obra, uma missão. Aí a gente mata o cavalo, não tem como levar a obra adiante, né? Então vamos cuidar desse cavalo, que é o nosso corpo, alimentar bem, dormir bem. Comece a se cuidar, dormir mais cedo. Eu estou tentando mudar minha vida totalmente. Vou mudar para a roça, cuidar de bicho, andar no sol, como eu faço, pegar sol, cuidar dos bichos lá que cansa, me dá até músculo. Recuperei meu físico cuidando de bicho, carregando fardo de comida, de rede, de tudo. E é uma bênção, porque está com a natureza, está com o Senhor. Parece, eu sinto como se o Senhor estivesse mais perto, né? E a Vânia precisa mesmo, Vânia, cuidar mais de você. Você é mãezona, cuida de todo mundo, parece que nem lembra de você. E os outros aqui que eu não conheço, com certeza, vai na mesma linha, né? Essas mãezona, os paizão, os pastorzão. Tem que cuidar sim, mas tem que se cuidar também. Tem que se cuidar também. A Vânia, a Tânia, todo mundo, né, gente? E como eu estava falando ali, é, quando eu comecei a pensar sobre isso, mudar meu estilo de vida, parar de correr atrás, é uma correria, tanta coisa, não estou conseguindo. E eu fico frustrado porque eu quero fazer e é tanta coisa, exatamente como a Tânia, que nem sabe disso, falou. Eu estou frustrada porque eu falo, Deus, me ajuda. Eu preciso fazer isso, não estou conseguindo ter energia. Quando eu tenho energia, não tem tempo. Quando eu tenho tempo, não tenho energia. Não tenho disposição. Cansaço. Até falta de ar me abateu esses últimos meses. E eu falei, Jesus, é muita sobrecarga. E às vezes a gente fica desse jeito, com uma sobrecarga de funções, de atribuições que Deus colocou sobre nós. E a gente coloca sobre nós um peso tão grande. Às vezes a gente coloca atribuições que Deus não conferiu, não nos deu, né? E a gente precisa se cuidar, né? Foca, cuida da sua vida, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, cuida do seu espírito, cultive bons pensamentos, né? Foca na solução do problema, não no problema.
Porque às vezes você fica, ai meu Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí fica só pensando no problema e a solução, né? O Lai Ribeiro, que eu amo, aquele médico, é meu favorito, meu guru, ele disse: se você colocar um copo com água do lado da sua cama e pensar no seu problema e disser como que eu vou resolver isso, e beber água e for dormir, quando você levantar de manhã, que você pegar aquele copo e beber aquela água, a solução vai vir. Você sabe? Eu acredito. Aquele homem é estudioso, ele sabe o que ele fala. Porque o cérebro é condicionado. Foi a última coisa que você colocou na sua mente. Como que eu vou resolver esse problema? Eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui para resolver. Qual que é a solução? Quando você beber água de manhã, o seu cérebro trabalhou a noite inteira para você. E a gente esquece disso, né? Tantas coisas que a gente tem, declarar a palavra, orar, né? Entregar para o Senhor e dormir, que seja a última coisa. Coloque nas mãos do Pai, adore, agradeça e vai dormir ao invés de ver filme de terror, que eu nunca assisti, odeio, mas tem gente que não sei como gosta. Filme de violência. Aí você se enche de coisa que vai atormentar a sua alma. Eu lembro que no Brasil, muitos anos atrás, eu morava em Brasília, eu tinha 18 anos, e eu tava, nem era cristã ainda, eu estava dormindo e o rádio estava ligado. Eu acordei tão angustiada porque eu estava vivendo aquilo que estava sendo cantado. E era um sonho, não era uma música legal, eu não lembro que música que era uma música secular. E aquilo atormentou o meu sono. Eu acordei ofegante e aí eu escutei, eu estava naquela música. Era aquela música, era a história do meu sonho, do meu pesadelo, talvez, não sei, era uma coisa ruim. Então, irmãos, a gente tem que vigiar no que ouve, no que vê, principalmente, né, sempre, mas principalmente antes de dormir, para que a gente esteja com a mente fresca, para que Deus, o Espírito Santo, possa ministrar, ter liberdade de ministrar ao nosso espírito enquanto nós dormimos, né? E outra coisa é trazer à memória o que pode dar esperança, né? Quantos de nós fica pensando no problema, fica pensando nisso, triste por causa do passado, triste demais porque perdeu alguém e não supera, triste porque tem uma lembrança, alguém feriu, alguém machucou, e fica alimentando, ruminando coisa ruim. Traga a sua memória que te dá esperança. O que você pode fazer em relação a isso? Senhor, esse problema está aqui, estou entregando, e agora daqui para frente eu vou caminhar para avançar, eu vou resolver, eu vou perdoar, eu vou esquecer. Porque se você encher a sua mente de problema, de angústia, você vai trazer desânimo e desespero. E você não vai alcançar aquilo que você quer. Amém? Então, amados, vamos sinceramente fazer isso aí, correr atrás daquilo que faz bem, atrás daquilo que nos ajuda, que nos dá paz, que nos dá alegria, amém? Nós precisamos muito disso. Peça perdão, né? E seja perdoado, e se sinta perdoado. Você já foi perdoado se você pedir perdão. E como eu estava falando aqui, quando eu tomei essa decisão, eu vou mudar minha vida, eu vou para a roça, vou para essa correria, vou dedicar mais à palavra e fazer o que Deus quer que eu faça. E é o que eu quero fazer, Deus sabe. Eu tenho que resolver algumas coisas ainda, mas eu estou correndo para resolver isso. E quando eu estava decidindo isso, aconteceu uma tragédia na minha família. Minha irmã, Odete, faleceu, uma morte trágica. E uma pessoa maravilhosa, trabalhadeira, ajudadora de todo mundo. Ela foi sem aviso prévio. Trabalhava igual um camelo, uma louca. Fez dinheiro, tinha tudo que viajava, podia comprar o que quisesse, né? E uma vida muito atribulada, mas tinha posses, né? Uma pessoa boa que ficava ajudando todo mundo. E aconteceu uma tragédia, né? E ela chegou a falecer, e eu falei, quem me conhece sabe, eu pedi oração, eu pedi para Deus não deixar morrer, depois eu pedi, clamei pela ressurreição, enquanto eu tiver fé eu vou orar, e fiquei brigando com Deus até a hora que eu jejuei, entreguei meu jejum e falei, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, né? Não estou aqui determinando o que o Senhor vai fazer, eu estou falando da minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Senhor sabe qual é o propósito do Senhor. E entreguei, né? Só que quando eu decidi mudar a minha vida, essa história da minha irmã me fez refletir e confirmar aquilo que estava no meu coração. O que adiantou, meus irmãos? Correu tanto, deixou uma herança aí, não é milionário, não é rica, mas tem, né, alguma coisa, e os urubus já estão lá querendo brigar pela herança. Nem cuidava do marido que morreu, né? Foi uma tragédia, eu vou falar aqui, porque muita gente já sabe. Ele deu um tiro na minha irmã e se matou em seguida, o marido dela. Bêbado, um homem endemoniado. Foi muito triste, porque imagina você levar um choque desse, né? E ele era um homem ímpio, um homem que não tinha Deus. E a gente ficou muito assolado, a minha família até hoje, tem uns que não conseguiram superar ainda. A gente que tem Jesus mesmo com mais força, tem mais força para vencer essas tragédias da vida. Mas eu fiquei pensando, tá vendo? O que resolveu?
Tá aí, ó, gente que nem estava lá, nem importava que esse homem foi lá correndo para enterrar ele, nem na cidade dele, onde ele nasceu, foi lá para enterrar onde ele estava mesmo, para poder já tomar posse, sendo que não podia, né? Isso é coisa que o juiz vai definir ainda. Mas só para você ver, não adianta, meus irmãos, acumular tesouro nessa terra, correr, morrer angustiado, sem paz de espírito, e morrer. Fica tudo aí, ó. Então, não compensa, sabe? Não compensa. E daí, né? Para onde que foi? Dinheiro, bens, isso vai ficar, tudo vai ficar aqui, para o anticristo, né? Se a gente for com Jesus. Mas a gente precisa entender que a gente precisa repensar, né? Pedir a Deus para contar os nossos dias, porque ele precisa de ter esse momento em que ele vai nos colocar no lugar que ele quer, porque a gente precisa realmente desse tempo com Deus, de deixar essas coisas para trás, as coisas do mundo, né? Que às vezes a gente precisa do mundo, né? Está vivendo nele, tem que correr, tem que trabalhar, mas focar no Senhor, né? E aí eu postei o velório da minha irmã, não para autocomiseração, mas para deixar um testemunho da vida dela e um exemplo, porque o velório dela foi muito bonito. O velório dela teve uma palavra tremenda do pastor, e meu irmão, Osmando, que carregou o caixão desse homem, que cometeu essa tragédia, sabe? Que era para a gente estar com raiva, magoado, né? Como ser humano. Eu nunca fiquei, porque a gente perdoa, Deus ele ensinou a perdoar. Meu irmão carregou o caixão desse homem, porque ele morreu antes da minha irmã. Minha irmã ainda ficou uma semana no hospital, a gente orando, lutando pela vida dela. E meu irmão carregou aquele homem, o caixão dele, para enterrar ele. Porque ele trabalha no restaurante deles, lá no Pará, Paraupebas. E a Vânia, né, deu testemunho que Deus curou ela naquele velório. Eu botei o velório no grupo só por isso, porque a palavra foi forte, porque tinha um, um testemunho de perdão muito forte, que meu irmão foi capaz de, mesmo tendo que correr lá, socorrer a minha irmã, socorrer esse homem, enterrar ele, carregou o caixão dele. É um exemplo para nós de perdão, irmãos. Você tem mágoa de alguém só porque falou mal de você, ou porque não fez o que você quis, pelo amor de Deus, vamos deixar isso para trás, porque nós precisamos aprender a perdoar. E quando meu irmão liberou perdão para aquele homem, aquilo ali foi uma lição tão forte para as pessoas que precisam ouvir isso. Tem muita gente que precisa. E a Vânia falou que ela foi curada naquele velório, porque ela não sabia que podia ter um velório bonito, um velório podia ser daquela maneira. Que ela foi curada, né, Vânia, do trauma que ela tinha de velório, porque perdeu a mãe cedo, perdeu o pai. Então, assim, como que tem. A gente tem que honrar a palavra do Senhor, o ensino que ele deu, né, nas nossas vidas. E meu irmão carregou o caixão daquele homem que matou a nossa irmã, enterrou ele, sabe? E assim, que lição de vida, né, pra gente. Aí essa lição, por que eu estou falando isso de novo? Porque isso me sacudiu. Eu já estava pensando, vou mudar minha vida, vou parar de correr, vou ter mais tempo, vou cuidar mais, né, das coisas de Deus, porque minha vida está muito corrida, eu não estou dando conta nem de mim. E aí minha irmã morre e eu fiquei pensando, é isso mesmo, agora que eu não quero nem saber, eu vou correr agora para organizar minha vida, porque tem muita coisa aqui para organizar para poder mudar de vez, que era uma mudança que estava no meio do caminho e parou, mas eu vou me organizar, meus irmãos, não compensa, sabe? Porque a gente precisa. A minha prima entrou, a Beth. Bem-vinda, Beth. Então, ela viveu, ela foi lá, ela viu, né, o sofrimento da família, lá de Brasília, meus primos de Brasília. Mas a gente superou, mas alguns não estão, né, no processo, é muito doloroso para minha família, porque ela era muito querida, ajudava todo mundo. Tava. Lá eu estou aqui, já tem 20 anos que eu não vejo a minha irmã. Mas eu sempre falava com ela, né, sempre pelo WhatsApp, sempre no telefone. E eles estavam lá com ela sempre, perto, por perto, né? Então é mais difícil ainda. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Essa palavra tem que nos confrontar de uma maneira de fazer nos repensar na nossa vida. Para a gente se olhar e dizer o que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque até aqui eu tenho corrido tanto, sacrificado, estou ficando velho, estou ficando doente, vou morrer e pronto, acabou, é isso, a vida não é. A gente pode, mesmo com problemas e dificuldades, a gente pode ter uma vida satisfatória, né? A gente pode, se a gente colocar limites na gente mesmo, né? Porque a gente precisa cuidar dessa pessoa do espelho, né? Como eu falei do começo, a pessoa do espelho sou eu e você. Quando você se olhar, você tem que se amar, tem que se perdoar, tem que se aceitar e tem que se cuidar. Você tem que olhar para você e dizer, eu mereço, porque Deus me ama. E Ele quer que eu me cuide, que eu sou o templo do Espírito Santo também. O Espírito tem que habitar numa casa limpa, numa casa cheirosa, numa casa bem cuidada, né? E nós precisamos fazer isso. Então, se cuide da sua vida pessoal, da sua vida emocional, dos seus relacionamentos, porque é difícil, a gente sabe, as batalhas que é.
com os de casa, né? Que são os que mais a gente sofre, que, aliás, porque aqueles que o inimigo mais vai usar para nos afrontar, para nos ofender, né? A gente tem que estar liberando perdão, a gente tem que estar se cuidando, né? Porque os tempos são maus e a gente tem que aprender a remir o nosso tempo. Não esperar ficar velho, muito doente, não conseguir fazer mais nada para se arrepender. Aí não adianta, remorso, o que eu podia ter feito. Ame enquanto está viva, abençoe a pessoa que enquanto está viva, porque a minha irmã, eu sempre falei para ela como ela era maravilhosa. Eu não esperei ela morrer para fazer uma homenagem. Quando ela estava viva, eu falava que ela era querida, que ela era preciosa. E é isso, minha irmã Zaneide, aprenda mesmo, você é querida também, preciosa, o Senhor te ama, viu? Aprenda correndo, porque você é muito amada por nós, por Deus, amém? Então, meus irmãos, vamos olhar para o espelho hoje, essa pessoa do espelho, que é você, eu, né? E vamos nos perdoar, cuidar do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa alma, né? Se perdoe, durma cedo, como eu falei, se alimente melhor, faça alguma atividade física, ajude os outros, tira o foco de você. Às vezes a gente também está correndo tanto embaraçado com a nossa vida que a gente esquece um pouco dos outros, tem também esse lado, né? Ou sobrecarrega com os outros ou esquece dos outros. Então, tudo é exagero, né? Como minha mãe sempre falava, que tudo demais é veneno, tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Então a gente tem que cuidar dos outros, mas tem que cuidar da gente também, né? Busque a Deus, ore, né? Aqueles que não têm esse hábito ainda, talvez tenha alguém aqui que está entrando que ainda não conhece o Senhor, eu sei que tem convidados aí, mas se você conhece também, está esquecendo de orar, de buscar, de confiar, porque uma coisa é orar, outra coisa é confiar. Você às vezes ora e tira com a mão aquilo que orou, ora e tira com a mão o problema que se entregou, e a gente às vezes faz isso, né? Por causa da aflição, de querer resolver o problema. A gente tem que lembrar que Deus está trabalhando, que Ele cuida de nós. Então vamos nos cuidar, né? A gente não é super-herói, né? Será que a gente não está sendo vítima de um arrastão, né? Desenfreado, uma avalanche de cobrança, de tarefas, de obrigações, principalmente nas igrejas? A gente sabe que é muita cobrança em cima da gente. E Deus não é assim, Deus não põe peso em ninguém, Ele nos ama, Ele nos mostra o caminho. Filho, vai por aqui, filho, vai por aqui. Não faça assim, se cuide. Ó, cuidado com essa pessoa, cuidado com a situação, não entra aí, não vai aí, sai daí. O Senhor nos ama. E Ele faz com amor, Ele não força a barra, igual os homens, os pastores, né? Que acham que é dono das ovelhas, como eu preguei ontem, que acham que tem que manipular, porque a ovelha é dele, não é dele, a ovelha é de Jesus. A gente só cuida, tira carrapicho, né? E aí a ovelha segue o caminho que ela quiser, a gente ama, abençoa, né? E aí você tem que se cuidar dessa maneira, você tem que olhar para você, né? E parar com de se deixar explorar, de se deixar ser colocado um fardo, um jugo tão pesado sobre você. Que às vezes a igreja faz isso, meus irmãos, né? Você não é super-herói, eu não sou super-herói. Você também precisa do colo do pai. Você não tem que ser forte o tempo todo. Não tem que andar por aí como uma criança assustada, apavorada, mas também não tem que precisa ficar sentindo sozinho o tempo todo, porque você tem um pai que você pode correr pro colo, amém? Então, meus irmãos, era isso que eu queria dizer. Eu vou cantar mais uma música aqui para encerrar, para a gente orar, e quem quiser falar vai poder falar. Tem uma música que eu amo muito que fala assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Amém, Jesus. É verdade. Descansar, irmãos, não quer dizer não fazer nada, não. É confiar que Ele está fazendo. Continue fazendo o que você tem que fazer, mas vai se cuidando, esperando, confiando, esperando que o Senhor está agindo. Às vezes, o silêncio é quando Ele mais trabalha, amém?
Então, eu quero fazer uma oração final e depois eu passo para a Tânia para ela conduzir aí as pessoas que quiserem falar alguma coisa, pedir uma oração, amém? Pai, hoje eu quero orar por mim, a pessoa do espelho. Eu quero que você feche os seus olhos e faça essa oração. Você vai dizer assim, ó, Pai, hoje eu quero orar por mim, amém? A pessoa do espelho, que sou eu. Tira o meu cansaço, o medo, o desânimo, a dor, cura os traumas, as feridas da alma, cura o meu caráter, que às vezes tá distorcido. Quebra os paradigmas, me resgata dos cativeiros onde eu fui colocada, desde o ventre da minha mãe. Quebra as maldições dos meus antepassados, até a minha última geração, Pai. Liberta, cura, salva, restaura cada um, Senhor, nessa noite aqui, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos visitar. Que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar, descansar. Nós queremos o incômodo do descanso. Queremos aquela visitação do Senhor que nos faz descansar em Ti. Tirar todo o peso dos ombros, toda a aflição, toda a angústia, todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade. Porque a palavra do Senhor fala, tirai de vós toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, vem te dar uma noite tranquila, de descanso nessa noite, ministrando ao teu coração toda cura e libertação que você precisa em nome de Jesus. Ama a sua vida, Deus te abençoe, meus irmãos.